Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean Santos. Tá vindo no ar agora o primeiro episódio do DP Estratégico em Pauta. Esse canal tem o objetivo de fazer a desburocratização do DP e tornar ele cada vez mais estratégico. Então aproveitem aí, são convidados de honra que eu gosto muito. E hoje vai ter um bate-papo bem interessante aqui com um colega meu de longa data, que a gente teve uns grandes desafios na pandemia aí, mas ele vai contar na história. E eu espero que você goste bastante do nosso bate-papo. Tá legal? Então hoje aqui eu tô falando com o Fernando Batistin. Fernandão, Obrigado, amigo. obrigado pelo bate-papo aí. Gente, o Fernando, eu vou contar um pouco do currículo dele aqui, mas eu vou deixar para ele contar um pouco mais. Mas o Fernando, ele é um profissional da área de recursos humanos, é generalista, profundos conhecimentos dos processos de RH, tem experiência de 25 anos em empresas privadas e públicas, familiares, nacionais e multinacionais, de pequeno e grande porte, isso é importante. Também é como professor de pós-graduação, professor de graduação de RH Psicologia, coordenador de pós-graduação, foi executivo de RH com reporte direto ao CEO e sócios, cuidar de processos de gestão de pessoas, business partner, talento e atração, DHO, Universidade Corporativa, EAD, clima, cultura, gestão de mudança, remuneração, gestão por competência, desempenho, ADM de pessoas, ESG, People Analytics e SEST, muita coisa, hein? É coordenador do curso de pós-graduação de Business Partner da ESEG, é autor do livro, de 4 livros de RH, e sendo seu último lançamento em 2023, com o tema RH Estratégico, editado pela editora Advento em 2021 e também pela editora Grego, né? Business Part, uma nova era de atuação. Especializações, ele tem graduado em Psicologia, MBA Executivo Internacional em RH, pós-graduado em Docência e Ensino Superior e mestre em Educação Corporativa. O cara é brabo, hein? Fernandão, que isso, até cansei. Cansou de ler? Oh, Não, terrível. Devia ter deixado mais curto esse negócio aí. é verdade. Fernando, a gente tem uma missão legal aqui, cara. Vou deixar você falar um pouquinho mais de você aí, mas quando eu fui bater um papo com o Fernando, pessoal, a gente falou sobre um tema que eu acho que tem que o RH se valorizar mais, mas ele precisa se mostrar, né? Então, o Fernando tem essa base aí, e o tema que a gente vai falar aqui é o que a alta administração espera das entregas do RH, Fernando. Bom, Muito bom. deixar um pouquinho para você se apresentar um pouco mais, já falei, mas Legal. Bacana, bacana. Obrigado, Jean, pelo convite. Obrigado a todos aí que vão investir o seu tempo, né, assistindo e ouvindo a gente aqui nesse bate-papo sobre RH. Eu costumo dizer que um podcast como esse é um benchmark que a gente faz. Quem assiste está fazendo bench. Porque a gente vai contar história aqui. A gente vai contar causa, vai contar história, vai falar de ponto de vista, vai falar de crença, do que a gente acredita, como é que a gente enxerga, os desafios que a gente passou nas companhias, como é que a gente resolveu esses desafios. Eu falo que é troca, né? sim, E eu sempre fui um cara que fui muito a favor, um defensor ferrenho, né? Da troca, né? Então, eu acho que quando a gente troca com outros colegas, que a gente conversa com outros colegas de outras empresas, de outros locais que vivem realidades iguais ou diferentes da nossa, a gente sempre sai muito enriquecido. Eu falo que a troca, né, um momento como esse aqui, por exemplo, muitas vezes ele vale muito mais que um módulo inteiro de uma pós-graduação, de tanta riqueza que você tem nessa conversa. Então, o que eu espero aqui é que a gente possa trazer uma conversa aqui rica para quem vai assistir. E o cara vai assistir e fala assim, pô, uma conversa de RH de alto nível, né? Que a gente espera é ter uma conversa de recursos humanos de alto nível aqui, pessoal, e sempre muito realista. sim. Assim, sem, eu não fico jogando flores, dizendo que as coisas bonitas de RH que todo mundo quer ouvir, né? Uhum. Vamos falar da coisa como é mesmo de verdade, até para que quem já está na área de alguma maneira se identificar com essa realidade. Quem não é de RH ainda, que de repente, pô, eu quero Quem fazer tá? carreira em recursos humanos, o que eu vou enfrentar pela frente? Eu vou te contar o que você vai enfrentar pela frente. Não é fácil, não. Não, vou dizer claramente, você vai ter uma missão dura e eu quero que você saiba desde o início o tamanho dessa dureza que você vai enfrentar. Pra não ter frustração, né, Fernando? Ah, exatamente, exatamente. Então, a gente tem aqui essa missão e eu espero que o pessoal goste de verdade, né? Tá bom. Eu tenho, falando um pouquinho assim, de maneira resumida da minha trajetória, são 25 anos de RH. Bastante tempo. E de setembro para cá, de setembro agora de 2024, né, para esse momento agora, eu deixei a carreira, né, da cadeira executiva da área de recursos humanos e resolvi reempreender. Porque eu já fui empreendedor, já tive minha Uhum. consultoria no passado, foi uma boa experiência naquele momento, foi bem bacana,
mas aí o mercado me chamou para voltar, eu voltei para o mundo de executivo de RH, percorri esse mundo aí pelos últimos 8, 9 anos, Uhum. e agora, de fato, eu cheguei numa parte da carreira que eu falei, agora eu quero trabalhar de fato para mim e trabalhar com consultoria, né? No momento eu não quero sentar na cadeira de executivo de recursos humanos mais para responder pela área de RH das empresas. Eu quero ajudar as empresas a ter um RH que eles sempre sonharam, Tá certo, isso é né? É interessante. isso que eu quero, né? A missão da minha vida, eu acho, não é só pela missão da consultoria, mas a missão da minha vida, de fato, é ajudar essas empresas a ter esse RH tão sonhado. E aí eu faço isso compartilhando experiências e ajudando as empresas a chegarem lá, né? Atualmente, desde setembro, eu falo que eu reinaugurei a Reality Sim, Gente sim. e Gestão, que é uma consultoria focada em recursos humanos e em todos os processos de RH. Então a gente consegue atuar em todas as frentes de RH, algumas frentes através de parceria, como com a DP Partner, né? Sim. E a BPO de Folha, que é a tua empresa, e a gente tem projetos aí juntos para conduzir. E tá crescendo, né? A gente tem uma estrutura montada, o escritório da Reality fica lá em Santo André. Eu falo lá em Santo André porque quem está assistindo, eu estou em Campinas nesse Isso momento, é né? verdade. Gravando esse podcast. E a gente está num montante que eu não posso, eu olho para trás e falo, legal, acho que eu fiz a escolha certa, né? Então, de setembro para cá, a gente tem conseguido crescer mês após mês, né? Chegando novos clientes, chegando novos Fantástico, hein? interessados, novas propostas, enfim. Então, eu acho que tá indo bem. Então, você que está assistindo o podcast aí, depois, se você quiser saber um pouquinho mais aí da consultoria, da Reality, do meu Reality. trabalho, no finalzinho a gente vai passar as redes sociais, Sim, né, sim. para o pessoal. Sou professor universitário também, então eu dou aula na graduação, na pós, coordeno uma pós-graduação. É, atualmente, e é uma pós-graduação que ela é única aqui em São Paulo, sem sombra de dúvida. Eu já vi algumas coisas online, mas presencial é a única, tá? Uhum. Que é um MBA de Business Partner de Recursos Humanos. Nunca vi, hein, Fernando? Exatamente. Então, eu tô sendo pioneiro aí nesse Diferente. negócio. Eu montei um projeto, apresentei para a universidade esse projeto. A Uhum. universidade topou o desafio de Bacana. colocar no ar esse MBA na faculdade Etapa, né, chamada ESEG, né, que é a sigla da faculdade. Uhum. Fica em São Paulo, ali na Vila Mariana, um Sim. prédio excepcional, uma estrutura maravilhosa que é a Perto de tudo faculdade. ainda ali, né? Pertinho do metrô, do lado do metrô, do lado mesmo do metrô. Então é fácil acesso para todo mundo da Grande São Paulo, Uhum. com aulas presenciais e online, Olha né? que bom. Então é um curso que tem híbrido, mas ele é muito mais presencial, até porque eu quis montar um curso de É. pós-graduação, porque eu sei que a turma de RH gosta de estar junto. Tem que ter o contato ali com o Tem calor que ter a humano, né? Tem que troca. ter, cara. Não dá. Eu tô assim, pra lançar pós-graduação EAD no momento não era o que eu tinha de projeto. Eu queria Sim. colocar um projeto para pôr o MBA no ar e que fosse presencial, porque é rico a troca. Porque eu lembro quando eu fiz MBA, cara, lá em 2007, era presencial. É, E eu lembro que eu ficava ansioso por chegar todos os sábados para poder ir para a universidade e encontrar com a turma, porque era uma turma muito rica. troca experiência fantástica, né? Exato, com muita gente de RH boa, cara. Então, eu saía de lá muito abastecido de informações e sedento com a apostilinha debaixo do braço, louco para poder implantar as coisas na empresa que eu tava naquele momento, cara. Então, esse MBA de Business Partner, ele é pioneiro e eu espero aí. A primeira turma começa agora em agosto Tá em cima, hein? desse ano, exatamente. Então, a gente começa em agosto a primeira turma. Quem quiser saber mais Sim, informações sim. sobre o curso, entrar no site da faculdade ESEG, a faculdade Etapa, ali em São Paulo, você vai encontrar as informações para inscrição e tal. Inclusive tem uma masterclass que a gente Aham. vai fazer Ah, para é? lançar o MBA, né? Que legal, A fala mais. masterclass não esse sábado agora, dia 24 de maio, se não me falha a memória, é Aham. a data. Então, quem quiser também correr lá para poder ver a Masterclass. Vai ter duas, uma agora em maio e uma outra Masterclass em julho, antes de começar o curso, para a gente poder divulgar, né, o que vem pela frente com esse MBA aí, né? Cara, E o, fantástico, hein? e o livro, né? Tá aqui. O Então, nosso livro, né? Graças a Deus aqui. A verdade. Arte de Ser Escritor aqui, né? O último livro lançado foi um livro de Business Partner.
que a gente também no Brasil tem poucos autores sobre o Sim. assunto. Eu vou puxar, eu não fui o pioneiro, né? O pioneiro do assunto foi Elisenda, Uhum. aqui no Brasil, que eu gosto muito do trabalho dela e do livro dela. Ela, inclusive, foi a minha grande guia, né, dentro do processo de BP, para eu entender e aprofundar meus estudos. E hoje eu sou aí um dos 3 autores aí do assunto e tô ali entre os 3 maiores autores do assunto em termos de venda de livro, né, desse tema. Então o livro tá indo bem, Interessante. o livro tá indo bem, graças a Deus, e continua vendendo, né. E vem livro novo aí, cara, que Tem. inclusive o Jean participa do livro novo comigo, que já tem um tema do livro novo, né? O título do livro é um título bem Impactante, hein? impactante. E agora, RH? É E o agora, título. E RH? agora, RH? Né? Então, que é o tema do bate-papo nosso hoje, né? O que Sim, é a sim. auto-administração? Precisa para ter retorno, pessoal. Tem que ter ROI em tudo. Exatamente. O que a auto-administração espera da área de recursos humanos? Sim. Se eu sou um diretor executivo de uma empresa e tenho debaixo do meu guarda-chuva a área de recursos humanos, o que eu tenho que cobrar da área de RH? Porque normalmente, cara, os diretores sabem muito bem cobrar as coisas da área financeira, sabem cobrar as Uhum. coisas da área de operação, mas ele não sabe muito bem o que cobrar da área de RH. E na É mais cabeça dele, o complexo. que ele vem primeiro na cabeça? Assim, da área de RH que eu vou cobrar? Vou cobrar treinamento e vou cobrar que eles repõem minhas vagas. É, bem isso, Que eles bem isso. contratem a Sim, pessoa sim, sim. certa, né? Pra pôr no lugar certo. Basicamente é isso. E isso é uma visão míope. Demais. Mas eu não culpo os executivos sobre isso. Porque eles não estudaram RH. E é um tema pouco desenvolvido, tanto nas faculdades. Cara, Fernando, você falou do business partner, né? A gente trabalhou há uns 4, 5 anos atrás. Esse tema é um tema, eu já li o livro, muito bom. Então ele dá várias dicas. E é um tema que o pessoal procura muito na internet porque não tem o conhecimento que é um parceiro de negócio. Uhum. E a diretoria, principalmente, tem um executivo no Brasil que ele fala que o RH dele não era bem visto porque não sabia cuidar de pessoas. Mas não é só Olha aí. cuidar de pessoas, tem que ter o retorno, né? Sim. Mas, Fernando, o tema Business Partner é um tema interessante. Eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta primeira inicial aqui, Bora, a mais vamos lá. quente. Vamos lá, vamos começar a resenha. Cara, o bate-bola acho que é legal porque a gente está falando de experiência, que o pessoal acha que o RH e DP é igual. Empresa menor, ele pode até ser confundido. Uhum. Mas eu queria saber a diferença sua. Qual que é a diferença do RH e DP? Eu acho cara, quando a gente fala de diferença, assim, eu só consigo ver diferença processual. Uhum. Quando eu olho recursos humanos, aí depende do tamanho da empresa. Se você falar, eu tenho na empresa uma área de RH. Então, o guarda-chuva de RH tem inúmeros processos. E o Sim, departamento pessoal é um dos dos processos. processos da área de recursos Sim, humanos. sim. Então, a minha visão quando eu olho da diferença do RH para o DP é um processo do guarda-chuva RH. O que Uhum. as pessoas às vezes fazem é separar. Que aí é uma separação que eu acho que é errada, que na verdade assim, separa o DP, que é processo, Uhum. da parte de desenvolvimento. Que a gente tá falando de DHO e outras coisas do tipo, né? Então, às vezes, as pessoas separam aqui, eu consigo separar desenvolvimento de processo. Que aí eu posso ter uma diferença do DP para desenvolvimento, né? Por conta da natureza da atividade. Mas, para mim, tá tudo embaixo do guarda-chuva de RH. É, Inclusive, a gente vê no mercado, Joe, que eu acho um erro grande, na minha opinião, é uma batalha travada, né? Do DP com o RH, né? não faz sentido. Você ouve, eu fico brincando, o pessoal fala assim, mas eu não gosto do pessoal do DP. O pessoal do DP fala, eu não gosto do pessoal lá de RH, E, como, e- como se fosse uma coisa distinta, então, assim, separada, né? e quando vai repor vaga? Você É, vai recrutar e tem que fazer inclusão no sistema e não dá. exato. Aí fica aquela briga, não, eu já contratei, tem que repor a vaga, o executivo precisa para a operação. Aham. RH corre atrás, contrata e vai colocar no sistema, aí tudo bem que eu vou defender um pouco o DP aqui. O governo não deixa. Exato. Não, tem regra. É Sim, processo, cara. O processo tem que ser seguido. O processo sai pra ser seguido. Não tem coisa que não dá pra operar milagre. mas é complexo, né, Fernando? Muito, muito, muito. Então eu acho que é uma disputa errada que se criaram, né? Sim, Então eu vou fazer a história do primeiro corte aí, né? Colega aí que tá assistindo de recursos humanos, para de falar mal da área de DP e DP para de falar mal da área de RH. Tá todo mundo no mesmo barco. tudo no mesmo barco. Tá tudo no mesmo barco. São duas áreas que pertencem ao guarda-chuva de gestão de pessoas de recursos humanos. Ponto. Né? Não adianta você querer ficar falando mal da outra área, porque uma área precisa da outra para funcionar. E a gente sabe muito bem o tamanho da parceria que a gente tem com isso, né, Jean? Uhum, Eu e o Jean, para quem não sabe, a gente trabalhou juntos. sim. Né? O Jean tocava uma área processual, eu tocava outra de desenvolvimento.
as nossas áreas eram parceiras, e a gente sempre deu um jeito de De- fazer as coisas acontecerem Em prol do negócio. da melhor maneira possível em prol do negócio, né? Então, nosso objetivo final era atender bem a empresa e o cliente final dela que está lá fora esperando aquela contratação, aquela mão de obra ou coisas do tipo, Sim, né? sim. Então, o cara não tem rixa, não tem disputa, não tem nada. Então, eu acho que a gente tem que prevalecer sempre essa boa relação. Boa. E eu acho que foi fundamental, pessoal, se vocês não lerem, quer entender um pouco mais do tema, já está um pouco mais na área, adquire o livro do Fernando. Eu tenho ele já. Estou na expectativa do próximo que já vai lançar, participei. Mas se você quer entender um pouco mais de DP, de processo, gestão, Six Sigma, Departamento Pessoal Estratégico. E, Fernando, olhando assim no processo mais contexto, expectativa da alta administração, né, que é nosso objetivo aqui. Uhum. Cara, na sua experiência, o que, que o RH, como RH, o Departamento Pessoal deixou de ser o departamento pessoal para se tornar o RH mais estratégico, né? Porque assim, tem empresas que, a gente fala, né? Empresas menores, elas estão na contabilidade ali, às vezes Uhum. o dono não dá muita atenção para o RH, ele vai se tornar mais atenção quando ele perde muitas pessoas, caso às vezes o clima não está legal, e aí está na contabilidade, ele começa a contratar uma consultoria, que super recomendo a sua, e ele começa a entender um pouco mais de pessoas, porque o CNPJ nada mais é várias pessoas no objetivo comum. Sim. Não é um CNPJ que ele sai andando e faz as coisas sozinho, não. São Uhum. pessoas. Só que para isso você tem que ter um RH mais direcionado, não só para essas pessoas vão focar no resultado, mas também dar a informação para dar a decisão no resultado. Você percebe que está tendo essa evolução, essa mudança aí, ou ainda está engatinhando? Eu acho, não acho não, tenho certeza que o DP também tem se tornado estratégico, né? Assim, o DP era visto muito como um setor extremamente processual mesmo, e responsável por fazer pagamento de salário, benefício, Não né? são as férias? Cumprir a legislação, Sim. pagar as férias e tal. E muitas vezes o DP também teve extremamente ligado à área financeira da empresa, porque era uma conta, né? Então, gente, até então era uma conta que se pagava. Só que eu falo que, graças a Deus, o mundo evolui em vários aspectos, né? E para mim, eu tenho um marco aqui no Brasil, para mim que é muito forte, que é quando a gente, de 2010 em diante. De 2010 em diante, a área de recursos humanos passou a se tornar importante para o negócio. 2010 em diante. Uhum. Porque a gente entrou dentro de uma era, que é a era do conhecimento, né? Enfim, a era do conhecimento, a era da inovação, onde você precisa de gente para poder fazer melhor. Porque assim, já, o que, que o empresário tem que pensar? Pô, em termos de concorrência, cara, tecnologia, o meu concorrente tem igual a minha ou melhor. Uhum. Maquinário também. Processo ele tem desenhado. Selo da ISO 9000, qualquer um pode ter, Uhum. né? Então, pô, o que, que diferencia uma empresa da outra? E deixa eu colocar até um adendo, Fernando. Na Claro. reforma tributária que vai ter, 32, eu não sou tão aprofundado no tema, no sentido que tem um tributarista fiscal, mas 32, tributação de empresa vai ser tudo igual. Olha aí. E aí, o que, que você vai ter diferença nisso? Exato. Qualidade e pessoas, né? Exatamente. Então, o que vai diferenciar, de fato, um negócio de outro negócio são as pessoas que lá estão. E só que essa onda, ela chegou em 2010 aqui pra gente no Brasil. Tanto que você Uhum. pega, aí você vai, eu falo que você começa a olhar as movimentações acadêmicas das coisas, porque quando você tem essas movimentações de profissões, não sei o quê, o primeiro reflexo que você vê, né, é na escola, é na faculdade, nos cursos, tal, não sei o quê. Em 2010, foi lançado o curso Tecnólogo de RH. Verdade. 2010. 2010 se lançou o curso Tecnólogo de RH. Nessa época, Jean, eu dava aula em 2 universidades neste curso, tá? Nas 2 universidades, esse curso era o segundo ou terceiro curso que mais matriculava aluno todo semestre. Só perdia para administração e para direito. Nossa, Fernando, eu lembro que na época de administração, você chegava no quarto ano, aí que se escolhia aí fazer RH, mas não Sim, tinha, né? tinha uma ênfase, né, lá no curso de administração e tal, não sei o quê. Aí veio o tecnólogo de 2 anos. E o tecnólogo virou uma febre. Virou uma É, febre. Eu lembro que eu entrava todo semestre, você tinha lá todo semestre 4, 5 turmas novas com 80 alunos dentro da sala procurando a formação de RH.
Muita gente, a grande maioria, não era de RH. Então, 80% da turma não era de recursos humanos. Eram jovens que estavam procurando uma profissão, né? E uma pequena parte já era de RH e queria ter o diploma, né, para consolidar, enfim, tal, a tua experiência. Então, é um movimento acadêmico que ficou forte e você percebe, opa, a área de RH começou a ser valorizada. Porque, de fato, o que aconteceu? As empresas falaram assim, bom, se o que me diferencia do concorrente é gente, bichão, o que academicamente eu tenho que fazer para poder ter alguém aqui na minha empresa que saiba cuidar de gente? Aí Sim. lançaram o curso Tecnólogo de RH, né? Que aí ele ficou forte no mercado, ele ficou tem uma expansão muito grande. Hoje é consolidado. O curso Tecnólogo de RH você encontra em qualquer universidade de Sim. qualquer esquina aí Ainda hoje. mais com EAD, que antigamente era só física. Sim. A parte ia lá fisicamente e prestava. Hoje você tem, assim, uma infinidade de oportunidades desse curso no mercado, mas é a tendência atual. Então, assim, cara, voltando à primeira pergunta sua lá, né, pra gente consolidar aqui, pra você passar pra outra, assim, o DP, ele passou a ser tão importante como qualquer outra área de RH, cara. E eu falo assim, aí falando para o empresário também, né, eu sei que o empresário tem uma preocupação imensa com custo. E custo de mão de obra é custo, né? Eu sei que outros vão falar assim, não, mão de obra é investimento, Fernando. Claro que é, coraçãozinhos para vocês, eu sei que é investimento, né? Mas assim, pro empresário, ele olha como custo. Custo. Então assim, pô, se eu tenho uma área que é especialista, que consegue trabalhar na redução do custo com mão de obra, seja no imposto, seja na tributação, seja na negociação do benefício, no cashback. Cara, você tem inúmeras maneiras de trazer dinheiro para o negócio, tornando o DP uma área estratégica. Exatamente. Porque ele sai, né, do centro de despesa para o centro de lucro. Tem muito como fazer isso, viu? Tem um livro, né, do Papa do RH que fala sobre isso, né? Do centro de despesa para o centro de lucro. Com certeza. E, Fernando, olhando nessa questão, quando você falou do custo, a gente tem. Fiz uma pesquisa uma vez, tudo bem que eu entendo da área, então se a gente for ver, até para você que é da RH e DP, entenda de custo de mão de obra. O que é custo de mão de obra? Quanto custa uma pessoa para organização? Pasmem, eu chego para algumas empresas e alguns colegas, eles não sabem quanto que é a tributação de encargos ou de uma folha de pagamento. É o básico. No mínimo, gente. É o básico. Tem negócio hoje no Brasil, eu vou dar um resumo rápido aqui, uma empresa de lucro real presumido, ela já começa de largado no mínimo com tributação 20% de INSS, terceiro 5,8%, RAT 3%, mais fundo de garantia. Fundo de garantia é um benefício que volta para o colaborador, mas a 36%. Aí você coloca provisão de férias, 13º, chega a 60%, né? Então você tem essa questão que você tem que saber por quê. Não é só você contratar, tem que a pessoa adequada para a posição adequada, que é o mais difícil que o RH tem que fazer. E aí o DP ele tem que fazer o quê? Fazer com que isso converja para um menor custo e um menor benefício, trabalhando junto. Então o RH não pode ir sozinho uma negociação de benefício, uma negociação de alguma plataforma. O DP tem que estar junto, porque o custo homem-hora execução ele fica caro, né? E aí eu vejo muita gente, às vezes, quando vai fazer uma análise de custo, a primeira coisa que corta é benefício. Não corta benefício. Benefício não tem. Não que é uma questão assim, não vai tudo benefício, não, mas benefício ele agrega mentalmente, Sim. pelo mais, o benefício é as coisas que mais retém. Então, tem um mix ali entre faz ambiente, benefícios, salário, mas o pessoal estudem, pessoal, encargos, a parte de tributo de folha. Tem alguns vídeos lançados, o livro explica um pouquinho, mas deem uma olhada nisso, que isso que os empresários olham, tá? Não estou sendo medíocre aqui, mas a gente olha sempre vendas e finanças. Ponto. Depois você olha aqui, mas quem tem que trazer bom recurso? Gente, que diz o Abridiniz, quem contrata primeiro? O RH. Isso aí. É o RH que traz os melhores talentos e daí você traz o melhor resultado. Fernandão, aí é uma pergunta interessante aqui. Hoje, que o RHDP, quais são as 3 expectativas que alta liderança, CEO, tem em relação ao RH de hoje? Cara, 3, vamos lá. Acho que tem uma lista maior, mas vamos pegar aqui talvez as 3 mais importantes, né? Sim. Eu vejo o seguinte, a primeira expectativa, e tô pensando com a cabeça do CEO aqui, tá? Não tô pensando com a minha cabeça de RH, não. É alto Pensando com a nível, cabeça né? dele, tá? O que ele tá imaginando assim? Bom, primeira coisa, cara, eu preciso ter
as melhores pessoas aqui dentro da minha empresa, os melhores profissionais, motivados. E de preferência, com um custo bem equalizado. É. Que eu não posso ficar também caro para o negócio. Aí você tem diversos tipos de empresa que a mão de obra tem um peso forte na Em confecção serviço, do né? preço, né? Serviço e varejo. Serviço, varejo, enfim e tal. Então ele pensa primeiro isso, quero ter pessoas boas num custo adequado, né? Até porque senão eu não fico competitivo. Senão meu produto final lá fora depois, ele vai ficar mais caro que o meu concorrente e eu perco. Sim, o mercado ele é infalível. Não tem jeito, não adianta fazer milagre, né? Não adianta você querer também ter uma folha de pagamento inflada, né, para poder dizer que você paga bem, mas depois isso reflete no custo do produto e o produto lá fora não vende. E aí fica estancado na prateleira. Exatamente, exatamente. Então, eu tenho certeza que a primeira coisa que ele pensa é isso, Jean, para mim, tá? Na segunda vertente ali para mim, ele fala assim, para a DRH, eu preciso que a gente tenha as pessoas aqui dentro engajada e motivada. E aí eu já faço um adendo, né? Eu vou dizer assim, o empresário, vem cá, não é responsabilidade do RH garantir a motivação e engajamento das pessoas, tá? Muitos colocam isso como do RH. É do líder, não é, Exatamente. É Fernando? líder, isso é liderança. Ao RH cabe entregar para o líder ferramentas e soluções para que ele faça bem o papel dele de gestão de pessoas. Mas se o pessoal está desmotivado, desculpa, não é culpa do RH. Posso contar uma coisa? E Pode. quando o líder ele contrata e não quer demitir? Ele contrata e não quer demitir, É o mas... papel do líder, né? Cara, E isso é cultura. E tá nisso daí da responsabilidade, né? essa semana agora eu estava lá em Belém. Cheguei ontem de viagem. Estava num cliente e eu estava numa discussão nesse cliente, com a liderança desse cliente, justamente por conta disso, porque nessa companhia, eles têm a cultura de colocar o RH para demitir. Mas eu arrumei um pererê lá dentro com eles, no bom sentido, né? Pra dizer Imagino. assim, pera um pouquinho, vocês estão brincando que vocês estão terceirizando pro RH a responsabilidade de demitir? Ah, mas o RH não contrata, ele demite. Cara, então aí você fala assim, quando eu ouvi isso, eu falei assim, rapaz, como a gente tem a liderança despreparada, meu Deus. Tem. Meu Deus, como tem líder despreparado. O líder, pelo amor de Deus, vai estudar um pouco de liderança pra sentar nessa cadeira. Sim. E ele cuida. Eu falo que a liderança, se a gente for converter, pessoal, isso aqui para números, ele cuida de um centro de custo ou um departamento. Uhum. Então, você cuida do mini negócio, ele tem que ter lucro, tem que gerir bem, clima, desenvolvimento. É sempre o papel do líder. Eu acho também a mesma forma, Fernando. O líder que tem que desenvolver, tem que treinar, tem que demitir. Ele que tem que participar da contratação, porque às vezes não contrata errado, o RH contratou errado, mas você tem que participar, né? Uhum. Eu lembro de um case, Jean, nosso, você estava junto comigo na época lá, de uma empresa que a gente trabalhou, que a gente fez uma virada de chave cultural muito forte nesse sentido, né? Que até então, eu lembro que lá na época a gente tinha o gerente de operações, que era um gerente de operações, ponto, né? E a gente queria transformá-lo em gerente de negócios, justamente para trazer para ele culturalmente essa filosofia, para dizer assim, ó, a área que você cuida é um negócio. Não é só finanças, né? Aquele negócio é teu. Então você é dono daquele negócio. Então a gente, inclusive, na época lá, a gente fez um trabalho tão forte nesse sentido, culturalmente falando, que a gente mudou até o título do cargo de gerente de operações para gerente de negócios. Verdade. Porque a gente queria mentalmente que entrasse na cabeça do gerente assim, amigo, você é dono de um negócio. Você tem aqui embaixo de você uma equipe, clientes, né? O seu centro de custo precisa dar lucro, precisa dar resultado, suas pessoas precisam estar engajadas, seu turnover precisa ser baixo, né? Você precisa ter tudo um controle e como se a empresa fosse tua. Aquele negócio é teu. Exatamente. Então, eu gosto muito desse conceito, né? Assim, acho que foi uma coisa muito disruptiva que a gente fez naquela época lá, naquele segmento que a gente estava, que era mão de obra intensiva. Né? Porque as pessoas não tinham esse conceito, né? E deu muito certo, tanto que essa linha filosófica continua lá até hoje. E o turnover é super baixo, hein? E perpetuou essa linha, né, cara? Então, eu lembro que pelo menos quando eu tava lá ainda, nessa companhia, a gente tinha, assim, um turnover extremamente controlado, né? Um absenteísmo controlado, né?
custo controlado, né? Bem administrado. Então, eu acho que colhe bons resultados. Colhe, colhe. Ô, Fernando, aí, eu vou engatar a terceira item que você ia colocar das principais, eu vou querer engatilhar ali com outro fator que é como é que você, talvez eu colocaria isso, como é que você alinha hoje a expectativa da parte de entregas do RH com a diretoria do negócio? Seria metas? Seria objetivo no papel? Como é que funcionaria isso? Às vezes para um RH que é menor ali, tem um dono do negócio, como é que ele consegue se conectar e vender mais? O próprio DP mesmo. Se conectar mais com os C-levels ali e tentar promover ou alinhar a expectativa dele com a diretoria. Então, pergunta muito pertinente, Jean. É, eu falo assim, como é que você torna o RH o parceiro de negócio, né? Você torna o RH um centro de lucro, né? Dentro da empresa, de fato. Eu falo que você precisa cuidar muito do posicionamento. Como é que você, de recursos humanos, se posiciona. Se você não souber se posicionar, você está naufragando. E aí você vai entender e vai falar assim, mas eu não consigo ser estratégico aqui, eu não consigo ser tal. Não consegue porque você precisa rever sua postura, que é o que você está vendendo sobre a importância da área de RH. Então, olhando para esse conceito de parceiro de negócio, né, de um RH de fato estratégico para a companhia, eu sempre trago o seguinte ponto. A minha pergunta para o empresário, para a administração, enfim, para que a gente atende como nosso cliente interno, é uma pergunta super simples. Eu pergunto assim, escuta, fala uma coisa. Como é que o RH pode te ajudar a alcançar as suas metas? Uhum. O que você espera que a área de RH faça para que você consiga chegar no final do ano, levantar o seu troféu dizendo, cheguei lá, né? O meu centro de custo, né? Deu resultado e porque o RH contribuiu para que a gente chegasse lá. Então a minha pergunta para ele é esse: como é que a gente contribui para você chegar nas suas metas? Ou seja, o que eu estou dizendo, Jean, nas entrelinhas? Esquece as minhas metas de RH. Ó, isso é bom para corte, né? Uhum. Atenção RH. Esqueça suas metas de RH. Para de querer ficar se preocupando com turnover, absenteísmo, essas coisas básicas de recursos humanos, horas de treinamento, não sei o que tal. O seu primeiro olhar tem que ser o seguinte: quais são as metas do meu cliente interno? Cliente interno, onde você quer chegar? Que dica, hein? Onde você quer chegar? Que entregas que você tem que fazer? Eu tenho que fazer tais e tais e tais entregas. Beleza. Como é que eu, com gestão de pessoas, posso te entregar ferramentas e soluções para que você consiga fazer isso que você quer? Esse é o BP. É o BP, né? E aí, quando a gente fala de BP, ele domina e conhece todos os processos de RH. E daí é onde ele tem que também conhecer o negócio, né? Muito. Se aprofundar no negócio, ele tem que ser. A gente fala, o pessoal usa no mercado, né, Jean? A história do BP Júnior, Pleno, Sênior, tal, não sei o quê. Eu tenho um pouco de receio com isso. Porque eu falo assim, cara, para você sentar na cadeira de BP, você precisa ser sênior em RH. Não dá para colocar um iniciante numa cadeira de BP. Não vai conseguir discutir orçamento, discutir a parte de estratégia do negócio ali, né? Como? Que repertório que ele tem para sentar numa cadeira e se intitular como BP se falta repertório para ele? Pode se queimar. Vai se queimar. Então, assim, eu não gosto da nomenclatura BP Júnior, Pleno e Sênior. Porque para mim, BP, ele já é Sênior. Ele já está na cadeira de alto nível ali, tem uma Já, discussão. já. Até porque senão na reunião de diretoria executiva ali vai acabar saindo, desculpa, perdão na palavra, apanhando, né? Porque o Exato. Você pode, pessoal é bem quente na reunião, né? muito quente. Você pode ter ali, por um efeito de cargos e salários, é que você tem o BP Júnior, Pleno e Sênior, porque é um BP iniciante, quer dizer, mas já tem muita bagagem em RH, mas é a primeira vez que ele senta na cadeira de BP. Aí eu posso falar, ele é o BP Júnior, porque ele é um profissional de RH generalista, conhecedor do assunto, mas nunca sentou na cadeira. Então, assim, para cadeira, ele pode estar iniciante, aí eu posso falar que ele é júnior, pleno, sênior, né? Nesse contexto. Mas para chegar na cadeira, né? Para eu ser um BP júnior, você precisa de experiência. E eu tô falando porque, assim, eu vejo um monte de gente vendendo cursinho na internet aí, cara. Nas redes sociais e tal, não sei o quê. Vire um BP do dia pra noite. Vire um BP, saia do não sei o que e tal.
Cara, não tem operação de milagre. Não é teoria, é prática. Não dá, você precisa de repertório. Sim, sim. Sem repertório, você não faz essa virada de chave. Não que eu tô desfazendo o curso das pessoas, inclusive tem Sim. vários colegas que fazem isso, vêm desse tipo de coisa, tá? Mas deixe claro que sem repertório não tem virada de chave. Pode E ser, faz, e faz- pode ser a fazer, base para ele, né? é assim, fazer o curso dá uma base de repertório para ele começar a virada de chave. Sim. Mas eu não posso, né? E condeno qualquer propaganda que fale, vire BP do dia pra noite. Tanto que, Fernando, assim, tem um livro que eu gosto muito do Peter Drucker, que ele fala que isso serve também, acho, para o RH. Tem que entender de contabilidade e finanças. Sim. Mas tem que entender, porque a empresa é voltada para números e resultado. Então, você tem que entender do negócio, mercado, contabilidade, finanças. Eu lembro nesse negócio que a gente trabalhou junto, que a gente fazia reporte para a diretoria, os levels lá, e quando a gente fazia reporte naquela época da pandemia, era olhando o mercado. Então, toda a decisão que a gente tomou, daquele monte de coisa que a gente fez, convergiu para realmente deixar o negócio estável e eles crescer, senão, na realidade, você está criando ações sem resultado. E aí entra na outra pergunta. Diante disso que eu vou olhar o que a diretoria precisa, a gente sempre tem que olhar isso, né? O que o dono do negócio precisa. Uhum. A gente tem que colocar ele na realidade de pessoas, né? Sim. Mas o que ele precisa? O que eu preciso entender com ele? Quais métricas que eu posso já, talvez, no meu ali portfólio, já deixar pronto, para que eu possa levar para ele e também fazer um mix com o que ele vai querer. O que você daria de, talvez, ali, sem ser métrica de absenteísmo que você colocou, né? Uhum. Qual que poderia, de repente, levar nessa pauta aí, mas não exclusiva, ou de editoria? Então, a gente não vai deixar nunca de medir os processos de recursos humanos, né? Então, claro que a gente vai ter medição de absenteísmo, medição de turnover, medição de efetividade de processo de contratação, medição de horas de treinamento, né? Medição de folha de pagamento, de volume de hora extra, de custo de folha. Todos esses indicadores, e aí eu não vou nem dizer para você o mais importante ou menos importante. Todos eles são importantes e têm sua determinada importância em um determinado momento da companhia, tá? Mas o mais interessante é você conseguir conectar os indicadores de RH com os indicadores do negócio, né? Então, assim, por exemplo, o negócio tem um indicador de faturamento. Tá? Então eu tenho um indicador aqui de faturamento, de vendas, né? Que eu preciso crescer tantos por cento em 2025, por exemplo. Legal. Como é que eu pego esse indicador conectado com outro indicador de RH? Então, por exemplo, se eu preciso crescer tantos por cento em 2025, esse indicador dá para conectar com o turnover. Exatamente. Porque eu tenho que fazer uma medição de turnover aqui para ter ideia seguinte: bom, se eu tenho que crescer 10% de faturamento, de vendas, isso representa tantas pessoas no meu quadro, provavelmente, que eu vou ter que contratar para poder dar conta desse faturamento novo. Ou de repente não, né? De repente você tem um crescimento, mas sem crescimento de folha de pessoas, né? Não cresço os dois juntos, né? E aí uma grande jogada do RH, né? Como é que eu cresço 10% de rentabilidade ou de faturamento sem crescer meu custo lá, né? E aí o RH se tornando o centro de lucro, né? Uhum. E você tem que pegar esse indicador que é do negócio e conversar com do RH. Para falar, cara, então, mas eu tenho aqui um turnover que é mensal de 10%. Então, ou seja, eu sei que para poder crescer e atender essa demanda aqui, eu vou ter esse volume de turnover no ano, mais esse volume de novas contratações por conta desse crescimento aqui. E aí eu consigo planejar pessoas baseado nesse indicador de negócio. Essa é a conexão. Então, assim, você não precisa ter uma cartilha ou um indicador preferido ou não. De novo, né? Olha para o indicador do seu cliente interno. Tem que ser adequado ao negócio que está ali, né? Olha para o indicador do negócio. Esse indicador do negócio conversa com o quê? Né? Como é que esse indicador do negócio conversa com o indicador de recursos humanos aqui, para a gente poder conectar as duas coisas? É aí que o executivo olha e dá valor para o RH. Exatamente, Fernando. Que aí ele consegue, pô, esse RH é diferente, hein? Esse RH não tá. Porque o RH que não é diferente, ele vai todo dia trabalhar pensando na vaga que ele tem que fechar, na vaga que ele tem que entregar, no treinamento que ele tem que organizar, tem que na pensar festa de no final de ano que ele tem que dar. Cara, sai da casinha aqui e se aproxima de fato do negócio, né? E não é uma missão simples.
Porque você, para poder chegar nesse nível, precisa de repertório. Você falou do Peter Drucker. Cara, se você é de RH e quer chegar nesse nível, você sabe ler um DRE? Você sabe interpretar um DRE? Que é uma coisa super importante em qualquer companhia. Ah, o RH não sei. Então vai aprender. É a mesma coisa pegar o DP e entender que o DP reflete no balanço lá no passivo. Que é exatamente tipo, como seus passivos de férias. O nome já tá aí. Exato. Essa é a jogada que a gente tem que fazer, Jean, enquanto RH. Né? Essa aproximação de poder entrar na esfera mais estratégica do dia a dia. Tá legal. E até aproveitar, Fernando, nesse contexto aí de indicadores, o pessoal vê como retorno do RH. Uma das métricas que a gente colocava, tem várias, né? Mas uma das métricas que eu gosto, a pessoa não marca férias, né? Que é uma das coisas que o pessoal acha que é obrigação sempre do RH, mas eu falo que isso é gestão, né? De equipes. Tem 12 pessoas, uma tem que sair de férias e, infelizmente, felizmente, né? No Brasil. Então, você tem que ter 12, no mínimo uma sai 30, outra sai 2 de 15, né? Que é permitido isso. E aí, como é que você faz para esse tipo de trabalho, para ter essas pessoas de férias? Converte o passivo de férias com os avos. Você tem exatamente o custo e pessoas que estão ali com impacto. Por que eu falo isso? Porque pessoas acima de 12 avos de férias, quando eu vou aplicar um dissídio aumento, ele aumenta todo o passivo. E quando você faz além, em primeiro caso, satisfação do funcionário e qualidade de vida, que ele vai sair de férias no prazo, não vai ser nos 12 meses ali, mas até 10, 15 avos ali, que é 15 meses, sai de férias. Porque não depois, além do custo impacto do aumento salarial, você tem também depois a aceleração para essa pessoa sair de férias correndo, porque 24 meses tem que fazer pagamento de multa. Então, se você faz uma programação e faz os avos, eles na mesma linha ali do Excel, exemplo, a quantidade de avos versus o que está de impacto no passivo, que é exatamente a provisão, né, que muitas empresas não têm, você consegue mostrar para a diretoria o quanto tem de impacto financeiro ali, quanto que eu tenho de provisão de caixa. Imagina se eu der um aumento de 5% na provisão de uma empresa que tem, pode ser 50 mil reais, ou uma empresa que nem a gente trabalhou que tinha 90 milhões de passivo. 90 milhões, 5% dá um impacto interessante. E se você trabalha nisso e dá esse tipo de situação, se você bater na liderança para sair de férias, a alta liderança e a liderança mesmo vão fazer por conta de ajudar a empresa a ir para o negócio objetivo comum, né? Perfeito. E aí, Fernando, olhando nisso e partindo para como é que você acha que os seus principais obstáculos, né? Às vezes, algumas empresas têm o RH ali e o obstáculo de ele conseguir trazer a empresa, eu falo isso do RH e DP, tá? Isso é para as duas áreas, é a mesma, a gente falou, trazer a alta liderança ou a diretoria para olhar com mais carinho para a área. Jean, assim, eu falo que o nosso cliente interno, ele só vai se interessar pela área de RH na hora que ele perceber o valor da área de RH para o negócio dele, para aquilo que ele cuida. E essa missão é nossa. Aí que está a grande questão, né? Não é obrigação deles valorizar a área de RH. Até pode ser polêmico, eu tô falando aqui, o pessoal pode ficar bravo comigo, mas não é obrigação dele. Ele E não nem o DP, né? Nem Tem que o DP. se autopromover. Cara, exato. Ele não tem obrigação alguma de manjar de DP. Ele não tem obrigação alguma de manjar de recursos humanos. As áreas têm que se autopromover para mostrar valor, certo? Exatamente isso. Aí que tá o negócio. E aí, isso reside muito no comportamento que nós temos enquanto RH, Jean. De como é que eu estou, de novo, né, vendendo meu peixe lá, para poder mostrar para ele a importância que a área de RH tem para o negócio dele. E vou voltar de novo. Cara, sem repertório, você não consegue fazer isso. Isso é real. E eu falo, por exemplo, porra, eu tenho 25 anos em RH. Eu olho pro Fernando de 10 anos atrás, não é muito longe, tá? De 10 anos atrás, cara, eu entendo alguns sucessos que eu tive na vida porque faltou repertório. E aí você foi aprendendo na base vamos dizer assim, né? A forja faz a pressão. Ele forja a pessoa, a pressão que faz você mudar, né? Foi isso, Fernando? Cara, exato. Porque assim, a gente mais madura, a gente consegue olhar pra trás e falar assim, cara... Você foi forjando, né? Hoje eu entendo alguns insucessos que eu tive na vida lá atrás, porque faltava bagagem. E não que seja ruim, né? Não seja... Cara, eu lembro, assim, contar essa história rapidinho aqui. Eu lembro a primeira vez que eu virei gestor de RH na minha vida.
Foi em 2000, acho que não me engano. Não, 2000, por aí. 2001. Sabe fácil. Não lembro a cabeça certinho, mas perdei. Cara, eu não tinha a menor maturidade pra cadeira. Eu tinha 25 anos de idade. Tinha 25 anos de idade. Eu não tinha a menor maturidade pra essa cadeira. Tinha uma vontade. Vontade não faltava, bicho. Iniciativa, garra, força de vontade. Cara, isso ninguém podia falar que faltava em mim. Mas eu não tinha a menor maturidade e repertório pra cadeira. Resultado, cara, eu não consegui sustentar a cadeira. Porque a cadeira era pesada demais pro meu repertório. Perfeito. Então hoje eu olho pra trás. Com maturidade, naquela época eu fiquei revoltado, imagina, né? Não apostaram, não me deram tempo, né? Aquela história toda. Beleza. Hoje eu olho pra trás e falo assim, não, no lugar do diretor da época lá, eu também teria me mandado embora. Porque eu não tinha bagagem pra aquela cadeira Uhum. ainda. Não tava pronto pra ela. E eu entendo isso, tá? Então por isso que eu falo, o tão importante é o quilômetro rodado. Cara, quilômetro rodado é insubstituível. Sim. A experiência é insubstituível. E ela só vem com base na quantidade de desafios, eu falo que é pressão, né? A quantidade de problemas e pressões que você se deixa caber no seu dia a dia. Quanto Exatamente. mais você tiver, mais você é forjado e melhor você fica, né, Fernando? Sim, sim. E eu falo assim, o negócio complexo, o cenário complexo que a gente vive, ele te coloca todo dia em desafio novo. Sim. E aí, quando você tem um desafio novo, é a hora de que você tem que recorrer para aprendizagem. Fala, putz, eu preciso sentar e aprender. Agora, nisso aí, Fernando, uma pergunta que é mais pro bate-papo aqui. Eu sei que o bate-papo tá quente, tá bom, mas foi um direcionamento aqui, mas indo para tecnologia, que é o último tema que eu ia pegar com você. Hoje está se falando muito de IA, então o pessoal utilizando a IA para substituir o ser humano, né, e tudo mais, no contexto de operação, execução, né? Uhum. Então se fala que a IA, ela, inteligência artificial, tecnologia que seja, né, qualquer uma, mas ela é programada, né, ainda. O que você está vendo isso hoje no cenário do RH, do dia a dia de gestão de pessoas em algumas empresas? Viu isso já em aplicação, já em execução, já vi em alguns lugares. E como isso está refletindo no cuidado com as pessoas da empresa? Cara, vou dar 2 exemplos. Exemplo número 1, voltado muito às questões de departamento pessoal, principalmente, né? Cara, você tem a IA muito forte trabalhando hoje, por exemplo, no atendimento a colaborador. Chatbot ali. Chatbot da vida, atendimento e tal. O que eu acho muito vantajoso, porque você consegue tirar dúvidas, às vezes, que são básicas. Imagina 30 mil pessoas perguntando a mesma coisa, né? Não tem condição, você precisa de um robô para te ajudar. Né? E aquela história, se o robô não conseguiu responder, aí vai para o segundo estágio de atendimento, Nível 2. que é o nível 2, que aí entra uma pessoa para cuidar daquilo, né? Para responder aquilo. Que tem que ter repertório. Tem que ter repertório, não consegue responder, né? Se você dá uma cartilha para ela ali, é capaz de ela se perder, né? Então, assim, tem que ter repertório. Então, a minha preocupação com a IA, sempre na área de recursos humanos, é o cuidado para não robotizar tanto aquilo que deve ser feito, de fato, pelo atendimento humano. Porque a gente não pode esquecer do principal propósito da área de RH, que é cuidar de gente, cara. Então, assim, se eu robotizar demais o meu processo de atendimento, por exemplo, eu acho que não tô fazendo o papel de cuidar de gente direito, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo se irrita muito quando você tá ali no seu robozinho no WhatsApp falando com alguém, com um robozinho, e você não vê solução de problema. Eu vindo pra cá, eu tava dirigindo vindo pra cá, e aí eu tava no telefone da central de atendimento tentando resolver um negócio do meu carro. Cara, foi irritante. O tanto que eu fui transferido da central A para B, que não é aqui, que é lá, que não sei o que. Cara, aí tem uma hora que você se irrita, né? Eu falo assim, pelo amor de Deus, para de me transferir. Resolve o problema. Alguém consegue resolver o meu problema? Uhum. Né? Para de colocar robozinho, né? Me colocar no atendimento automático, fazer eu digitar meu CPF 1 milhão de vezes. E Né? tem disso, muito disso. Às vezes a empresa coloca um portal ali, uma universidade ali. Ah, tem que fazer universidade, mas às vezes coloca um nível, a pessoa tem um nível de conhecimento tão baixo que ela não sabe acessar. E aí você Sim. fica cobrando ali, às vezes, o ROI do treinamento, sendo que a pessoa é mais fácil ter levado, né? Cara, então, por exemplo, a universidade corporativa e o ensino à distância naturalmente é uma realidade que veio para ficar e vai ficar mesmo, né?
A gente não vai voltar atrás disso. Tanto que o ensino à distância é o ensino que mais cresce no país. É o que mais matricula, né? Uhum. Então, é o que mais cresce. Então, não vai voltar atrás desse negócio. É... Só que tornar o ensino à distância acessível para todos é o grande desafio. Você pegar uma empresa e fazer com que lá os seus 1.000, 10.000, 100.000 funcionários tenham acesso com qualidade a esse instrumento e essa ferramenta de trabalho, que é importante. Para dar qualidade para o cliente, né? Exatamente. Então, por exemplo, aí no caso, o IA é importante porque o IA ajuda na tecnologia de ensino à distância. Mas, cara, vou te falar uma coisa. Para a pessoa poder pegar o celular dela, entrar na universidade corporativa e assistir um treinamento, eu preciso fazer a inclusão digital dela. Perfeito. E a inclusão digital dela, Gia, não é feita por robô. E depende de cada pessoa. Eu preciso ir pro caminho andragógico, pedagógico de educar. Inclusão digital é educar a pessoa a usar a tecnologia. E aí não é o IA que vai fazer isso. Eu preciso da pessoa fazendo isso. Que Né? Eu preciso de goste de alguém. gente, né? Eu preciso de alguém fazendo, Sim. né? E alguém talvez pegando na mão para dizer, para dar o primeiro pontapé para que a pessoa possa fazer. Então eu acho que nesse contexto aí é interessante. E o segundo contexto que eu ia falar rapidinho, já, eu vi essa semana agora da rede social, achei muito barato, cadê risada? Era um videozinho de um cara sendo entrevistado por duas pessoas no computador lá pelo Meet, né? Sendo entrevistado, e ele aqui e tal. Ele com o celular aqui na frente, o outro não tava vendo, tá com o celular. E toda pergunta que o entrevistador fazia para ele colocava a pergunta no chat GPT. Colocava no chat GPT a pergunta e ele respondia lendo o chat GPT. Ele achava que a pessoa que estava fazendo. Olha, Achando que o cara que tá respondendo, né? era Aí, ele. Que inteligente. Puta cara inteligente, né? Olha só, não era o chat GPT. Cara, eu falei assim, aí a IA me preocupa. Aí a inteligência artificial me preocupa nesse contexto. Verdade. E aí, Fernando, olhando nesse cenário, tudo que a gente falou, o que você acha que é prioridade do RH daqui? A gente pode falar mais previsão de 5 anos, mas eu colocaria também de 5 anos aí que você acha que o RH tem que estar fazendo. Cara, eu vou. Puta, é muita coisa, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que hoje é a maior dor da área de recursos humanos. E é uma dor que vai piorar. Piorar. Tá? Não é uma dor. Ela não vejo essa dor melhorando, tá, Jean? É uma dor que vai piorar. A gente já tá passando, né, por um apagão de mão de obra. A gente já tá vivendo um apagão de mão de obra. É tanto que tem colegas que vai falar assim, já não tô conseguindo contratar, mas, cara, não tô entendendo. Não consegue? Será que a pessoa não quer trabalhar? Tem isso também. Cara, então, o apagão de mão de obra, ele naturalmente ele vai de maneira escalonada, né? E por incrível que pareça, quando você olha para a mão de obra mais operacional, de alto volume, né, de baixa complexidade, esse é onde a gente está mais sofrendo com o apagão de mão de obra, né? Então, e claro que isso não é só na mão de obra operacional, nos outros níveis administrativos, técnicos, né? E de gestão também, porque o apagão de liderança também, porque você acha que a molecada quer ser líder? A molecada olha para a liderança nas empresas e fala, eu? É verdade, eu percebi isso aí já. Ser gestor? Pra passar o que você passa, Jean? Não. Deixa como eu tô. Tá gostoso aqui, tá confortável. A gente não tem hoje estímulo para formação de novos líderes, tá? Não tem. Programas de sucessão, por exemplo. É a maior dificuldade de empresas familiares. Cara, programa de sucessão, formar novos líderes. Tem. Pouquíssimas fazem isso, tá? E as que estão fazendo estão com dificuldade, tá? Porque não eu tenho um cliente que eu atendo que eu tô ajudando ele no programa de sucessão deles lá também. Cara, se você vê o trabalho que foi conseguir mapear os sucessores para poder entrar num programa de formação depois, pelo amor de Deus, foi trabalhoso. E é para mim assim, então, para mim o principal desafio do RH para os próximos 5 anos é lidar com o apagão de mão de obra. Vai faltar gente, sim, vai faltar gente. Operacional, técnica, administrativa. Aí você vai falar assim, Fernando, mas tem tanta gente desempregada? Eu sei que tem, mas você já viu o número de desemprego, como é que tá caindo também? Então, eu não posso lutar contra os números. Os números estão aí, mostrando para todo mundo o que tá acontecendo. Então, assim, eu tenho de fato uma preocupação e para mim, de fato, essa vai ser a principal preocupação e o principal desafio do RH daqui por diante. É lidar com a falta de mão de obra.
Talvez ele pegar e treinar internamente, desenvolver, que também é um outro fator, né? Então, isso vai ajudar muito para poder trabalhar com as reposições e tal, não sei o quê. Mas, Jean, a mão de obra de entrada, a mais simples, por exemplo, é a que mais falta hoje. Sim. É a que mais falta hoje, né? A mão de obra de entrada é a que tem maior turnover hoje. Que é mais difícil até mesmo porque ela não está tecnologicamente para ser encontrada ali. Exatamente. Então, assim, para mim, na minha cabeça, eu não consigo ter. Eu tenho, lógico que assim, eu posso fazer uma lista de prioridades, mas para mim, o primeiro lugar, sem sombra de dúvida, é o RH vai lidando com esse desafio do apagão de mão de obra. Fantástico. Fernando, que papo, hein? Boa. Passa rápido. Que Eu isso. nem sei que a gente tá aqui tanto tempo falando daqui, vai correndo mais, que bom. Que bom que tá Mas acontecendo. legal. Gente, o bate-papo aqui nosso foi bem interessante. Recomendo, compre o livro do Fernando. Eu já li já. Deixo ele de cabeceira lá na minha quantidade enorme de livros que eu tenho. E eu queria deixar você, Fernando, aberto aí para falar um pouco mais das suas redes sociais aí, falar um pouco mais da Reality para que o pessoal te conheça e te siga. Boa, muito bom. Obrigado pelo espaço. Bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais aí, é muito simples, não tem como errar, até porque no meu sobrenome não é qualquer Diferente. sobrenome que você encontra fácil, né? Então no Instagram, você vai no @profbatestin, que é meu sobrenome, você vai me encontrar lá nas redes sociais do Instagram. A Reality também, @realitygestão no Instagram. E LinkedIn, mesma coisa, LinkedIn e Facebook, você vai pelo nome, né? Fernando Batestin, Reality, Gente de Gestão. Você encontra as redes sociais lá com as postagens. Eu costumo postar bastante conteúdo sobre RH. Então eu falo, tem bastante vídeo meu lá, né? Que eu falo E Agora RH, né? Do Verdades Verdade, Difíceis, né? difícil. Trago Trago verdades, né? verdades, legal. De recursos humanos e tal. Então, quem quiser me acompanhar nas redes sociais lá, me acompanha que você vai ter conteúdo de recursos humanos de primeira linha. E quem quiser bater um papo comigo individualmente, quiser levar os serviços da Reality para a tua empresa, para o seu negócio, para eu ajudar você a levar o RH para onde você deseja que ele chegue, né? Me procure também nas redes sociais, lá tá facinho me encontrar. Vai ser um prazer enorme atender vocês no dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado do que eu falei, né? Eu procurei ser o mais sincero possível, o mais realista possível. E também, se você não concordou com alguma coisa que eu falei, por favor, escreva lá, né? Comente embaixo nas redes sociais aí se você achou que eu fui muito Muito duro polêmico em ali. alguma coisa aqui que eu falei que não é legal, tá? Mas, cara, faz parte, né? Então, Isso aí. é aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, e de longe ser o dono da verdade, né? É só uma linha de pensamento. Perfeito. Bom, e, pessoal, vai estar o contato também do Fernando nas redes aqui. E eu também, lógico, agradecer também a Fopago IPO, que é a empresa que eu tenho de terceirização de folha de pagamento, benefícios e ponto, como também a DP Partner, que faz a gestão do departamento pessoal. E aí eu estou te falando de qualquer tamanho de empresa, pode ser e qualquer complexidade e localidade. Fernando, obrigado aí pelo bate-papo nosso aí. Eu agradeço. Muito rico aqui. Espero você voltar mais vezes para a gente bater esse bate-papo e enriquecer essa turma aí que a gente tem que se tornar mais estratégico e mais visível, né? RH na ponta das cabeças das empresas. Tudo bom. Obrigado pela honra de gravar aí o primeiro episódio do podcast Verdade. do DP Estratégico em Pauta. E eu espero que você, Jean, eu sou um cara que sou seu fã, né? Você sabe disso, cara. A gente tem amigos que a gente sai do mundo profissional e a gente carrega para a vida pessoal. E torço muito por você, né? Então a gente é parceiro de fato, Sim. parceiro em amizade e parceiro em negócios Negócio. também. Em negócios também, É. né? Então é bacana ver a tua trajetória, que também, com coragem, falou assim: não quero mais, vou empreender, né? Vou tocar a minha vida, vou tocar meu negócio. Então, pessoas como nós têm essa coragem de cair no mundão, é para poucos, né? Então, Com certeza. eu vou dizer assim, ó, você de RH que tá aí, presta atenção, hein? Valorize o trabalho da consultoria, tá? Valorize o trabalho da consultoria. Um dia você pode estar sentado lá de cá. Exatamente. Não contrate só na hora que tiver a dor, contrate para você ser autorreconhecido na empresa. Não é só na hora que tiver problema não, viu? Pessoal, obrigado aí. Sucesso para vocês aí, até mais.